concurseiros! Aqui é a equipe da Está Encantado. Estamos aqui no clima de carnaval ainda. E você, tá como? Tá estudando pesado ou tá ainda farreando? Mas vamos lá, né? Agora a gente vai dar dica para vocês como ir bem na sua redação. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai se ater mais à dissertação, que é o tipo textual que mais cai em concurso. Temos outros tipos, mas hoje a gente vai falar desse. Para você se sobressair, saia do básico. E qual que é o básico? Aquela estrutura normal. Introdução, desenvolvimento, conclusão. É isso que você precisa. Mas aqui a gente vai dar dicas de como você faz para melhorar e no final o Érico vai contar o que ele fez para conseguir 90% da redação dele, né? Então fica aí até o final, né? Uma dica muito importante, pessoal, quando você pegar a sua prova, já olhe o tema da redação, o que a banca vai te pedir. E com isso, você já vê e já começa a anotar tudo que vier na sua mente sobre aquele tema. Tudo que você pensar, você anota. Por quê? Quando você vai anotando tudo que vem na sua cabeça, você consegue depois concatenar melhor as suas ideias. Então, anote tudo antes de você fazer. Use seu rascunho. Não pense que assim, a redação ela não é tão importante. Geralmente as pessoas não estudam para fazer redação. Elas simplesmente pegam e falam, a redação quando chegar na hora eu faço. Um grande erro. Por que você não deve fazer a redação de uma vez sem fazer um rascunho antes? A probabilidade de você errar é muito alta. Então, use seu rascunho. Dica número 1. Use o rascunho. Primeiro você vai anotar tudo o que você sabe sobre o tema, para depois você desenvolver, com base nesse pré-rascunho, as suas ideias. É sem falar também que fica um texto totalmente rasurado, né? A gente tem mania de, né, como é na caneta, né? Não tem como você retornar. E aí você tem que, aí geralmente fica aquele texto todo rasurado, né? O que tira pontos na hora da sua correção. E também tira linhas, né? Isso. Se você acha que você está otimizando as linhas, na verdade você está perdendo espaço para explorar mais as suas ideias. E uma coisa importante também é você se ater a esses detalhes. Número de linha, se está na paginação certinha, não passar dos espaços. Isso vai tirar... A gente pensa assim, mas vai tirar 0,1. De 0,1 em 0,1, você já perde um ponto ou mais. Com base no seu rascunho, você vai desenvolver o tema que a banca quer. Uma coisa muito importante, que acaba com qualquer concurseiro, fugir do tema. Esse é o principal erro dos concurseiros. Não fuja do tema. Se a banca te pedir para falar sobre um assunto, fale sobre esse assunto que ela quer. Mas eu não concordo com esse assunto, a minha visão de vida é diferente, meu posicionamento político é outro. Não interessa. Você não está ali para defender uma tese de mestrado, de doutorado. Você não quer vender a sua ideia, você quer a vaga. Para isso, dê à banca o que ela quer. Entenda o tema e você vai dissertar sobre esse tema. Com seu rascunho, você vai organizar as suas ideias. Por isso é importante você ter o seu rascunho. Com base nele, você vai para o seu desenvolvimento. As pessoas pensam assim, mas a introdução vem antes. Exato, a introdução vem antes. Você vai fazer o rascunho do desenvolvimento. A partir daí, você vai tirar a ideia do que você vai tratar na sua introdução. E no final, como você vai fechar a sua conclusão, com a sua conclusão, como você vai fechar com base no seu desenvolvimento. Outra coisa, pessoal, o português é uma língua viva. Então tá toda hora mudando. O que era errado ontem, hoje é correto. Amanhã o que é certo hoje pode ser errado e vice-versa. Porém, quando você vai escrever, se atenha à norma culta do português. Não vamos escrever ela com X, ele com X. Beleza, pode ser que no futuro essa seja a forma de escrever, mas atualmente não é. Então, vamos nos ater à norma culta. Evitar gírias, evitar palavras chulas, todas essas coisas que fazem você perder ponto e deixam o seu texto mais pobre. Além de palavras redundantes, né? Às vezes a gente tende a colocar várias vezes a mesma palavra e, cara, isso só enche sua dissertação de linguiça e não agrega nada. Então, preste atenção se você não está sendo prolixo. Tem que ser o mais objetivo possível. A cada linha que você falar, não tente colocar coisas para encaixar na linha. Para parecer que você é inteligente, usando palavras difíceis. Isso. Quanto mais simples, melhor. Porque como é que um texto ele é eficaz? Quando você consegue transmitir a sua ideia. Quando quem está lendo entende o que você quis falar. Então, quanto mais simples e objetivo, melhor vai ser o seu texto. Outra coisa também importante, pessoal. A estrutura do seu texto. Geralmente são de 25 a 30 linhas o tamanho que você tem para fazer a sua redação. Não faça um parágrafo muito grande e outros pequenos. Tenta manter o tamanho de parágrafo similar. Um parágrafo ideal é entre 4 e 5 linhas. Por quê? Outra coisa que eu aprendi na faculdade também.
Parágrafos muito longos se tornam cansativos e você pode se perder. Então, atenha-se às ideias que você colocou no seu rascunho, que você desenvolver, e cada tópico que você colocou, você desenvolve um parágrafo. O ideal é ter entre 5 e 6 parágrafos a sua redação toda, a sua dissertação. A sua introdução, o seu desenvolvimento tem que ser um pouco maior, e a sua conclusão, com os 2 parágrafos, onde você vai reiterar o que você escreveu e dar uma solução para o problema que foi proposto. É interessante ter um feeling do que sua dissertação vai ser, porque se ela for uma dissertação um pouco mais genérica, eu acho que a estrutura, você consegue desenvolver mais parágrafos. Agora, se ela for mais técnica, eu acredito que você pode sacrificar de alguma certa forma os parágrafos para não perder as ideias, porque como você come linha, né? Então, assim, tente otimizar mais o conteúdo do que a otimização do parágrafo. Entendeu? Tem um limiar aí, entendeu? Sim. Se der para fazer os objetivo. parágrafos mais proporcional possível, massa, mas se não tiver, você pensa, cara, eu vou precisar de mais linha. Então, fique atento nisso aí, porque isso foi uma coisa que eu percebi, né? Que eu apliquei e vi bastante resultado. Outra coisa, pessoal. Se você fizer parágrafos muito longos, isso deixa o texto cansativo. E a chance de você se perder das ideias que você iria falar aumenta. A mesma coisa acontece uma coisa que eu aprendi na faculdade, isso. Faça parágrafos pequenos, mas claro, contando tudo o que você ia desenvolver naquele parágrafo de maneira concisa, sem ficar enchendo linguiça. Quanto mais claro e objetivo, melhor. Você vai estar mostrando que entendeu o tema proposto, vai dar o que a banca pediu e assim você vai conseguir ser aprovado. Outra dica: quem lê muito, escreve melhor. Verdade. Então, faça isso. Procure ler mais. Você vai aumentar o seu vocabulário, você vai desenvolver as suas ideias de maneira mais rápida. Sim, uma dica é a gente botar metas, né? A gente pode colocar aí, eu vou tentar ler um livro a cada 2 meses ou 3 meses. Você vai botando metas aí para você ter uma leitura paralela, para você ter mais vocabulário mesmo. Escrever com mais desenvoltura. Exatamente. Pode colocar como um lazer aí, né? Sei lá, bota aí nos 10 minutos aí de pausa que você tem entre os estudos e dá uma lidinha ali. E isso vai fazer com que você melhore sua redação. Use o seu celular não só para ficar no Instagram, no Facebook, use também para ver as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. Principalmente em redação de nível médio, essas que tem tema mais genérico, o que eles cobram mais é justamente isso, o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, a situação política, econômica. Então, quanto mais você souber, mais fácil vai ser você desenvolver as ideias. Tentar puxar pontos daquela ideia. Mais você olhar esses conteúdos, né, no jornal, revistas, né, mais você vai ter bagagem para fazer uma redação melhor. Mesmo que a redação não seja exatamente aquilo que você viu, você pode pegar aquele ponto que você viu a mais, vai enriquecer vai enriquecer redação. sua redação, não necessariamente daquele tema específico, mas você pode pegar alguma coisa de valor ali. Exatamente. Pessoal, vamos falar agora então, mais especificamente, dos pontos mesmo, né? Quais são os pontos da dissertação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela serve para você mostrar para o leitor do seu texto, no caso, a banca, né, que está te examinando, que você entendeu o tema tratado e você vai explicar sobre o que você vai falar na sua redação. Então, a introdução, ela não tem que ser longa, nem, como o Érico já falou, encher linguiça, não. Seja simples e sucinto. Vou falar disso, disso e disso. Outra coisa importante, se você falou que vai falar A, B e C na sua introdução, no desenvolvimento você fale A, B e C. Não fale nem mais nem menos. Atenha-se ao que você colocou na sua introdução. Legal também você ter a percepção de, cara, são muitos tópicos, né, que você está falando, aí você dá uma resumida naqueles tópicos. Por exemplo, tem 10, você não precisa falar dos 10 na introdução, né, porque também você vai comer... A ideia é geral. Você vai comer todas as linhas que você tem ali no começo, que pode ser crucial para você fazer uma redação legal na questão do conteúdo. Ou seja, você tem que ter um discernimento de conteúdo, tente ser mais objetivo possível e faça esse resumo de tópicos, por exemplo. Por isso que é importante você usar a folha de rascunho. Faça um rascunho tanto da introdução quanto do desenvolvimento e da conclusão. Fazendo isso, na hora que você for escrever de verdade, a chance de você se perder é pequena. Pessoal, vamos falar agora do desenvolvimento, que é a parte principal, vamos dizer assim, né,
da sua redação. Ela vai ocupar pelo menos uns 60% da sua dissertação. Acho que até um pouco mais, né? Às vezes porque dependendo da quantidade de ideias que você tem, Isso, você, é o mais importante. É aquela coisa, ou você sacrifica a estrutura, ou você sacrifica o conteúdo. E é nesse contexto, melhor sacrificar a estrutura. O conteúdo é o principal. No desenvolvimento, você vai explicar aquilo que você falou na sua introdução. A tese, vamos colocar assim, que você falou, que você mostrou que falaria, você vai fazer agora no desenvolvimento. Lembra, siga o que você falou. Não fale nada mais nem a menos. Depois, pessoal, na conclusão, você vai reafirmar o que você falou no desenvolvimento. Mas você vai fechar aquilo. Se você falou de algum problema, na conclusão, você vai dar a solução que você enxerga para aquele problema. Lembre sempre de concordar com a banca. Você não está ali para defender uma ideia, você quer passar. A conclusão ela tem que estar coerente com toda a explicação, né? Tenta manter a sua conclusão objetiva, não foge do tema. Gente, a gente está falando isso, a gente já falou e está repetindo porque é o mais importante. Não fuja do tema, nem na introdução, nem no desenvolvimento, nem na conclusão. Atenha-se ao tema. E seja objetivo. Na conclusão também não fique tentando encher linguiça, porque a gente tem aquela mania, terminei desenvolvimento, aí na conclusão eu vou lá e faço de qualquer jeito. Não dei as 30 linhas, né? Então tem que escrever. Mas assim, cara, use todas as linhas. Mas assim, tente não encher tanta linguiça. Use todas as linhas, exponda as suas ideias. Ao invés de falar, por favor, vou falar por obséquio. Não, seja simples. Até porque, se você usa palavras que você... Se você coloca palavras que você já utiliza no seu dia a dia, você consegue acertar. Agora, se você colocar palavras que você não está acostumado a usar, a chance de você escrever errado, por exemplo, ela é maior. Cuidado também com a questão dos adjetivos, né, e os advérbios, porque às vezes a gente tende a usar demais e muito grande, ou, né, tipo, você tentar valorizar demais a conclusão, entendeu? Sim. Tente diminuir um pouco isso, porque isso é uma forma de encher linguiça. E o examinador, ele sabe que aquilo é importante. Você não precisa valorizar tanto aquela conclusão, porque você já desenvolveu a ideia. Exatamente. O principal é o desenvolvimento. Isso. A importância da ideia você já fez. Exatamente. Você só tem que concluir agora. Então, gente, o mais importante é não fugir do tema, tenha um texto simples e objetivo. Outra dica, pessoal, para você saber, para você conseguir fazer sua redação no tempo, é você treinar. Como é que você vai treinar? Na sua casa, você vai pegar uma cadeira, sentar na mesa, papel, pegar provas antigas e vai desenvolver a redação que foi proposta naquelas provas. Só assim você vai treinando. Como é que a gente treina? Fazendo, escrevendo. A redação você estuda escrevendo. Então você vai escrever como se estivesse fazendo na prova mesmo. Fazendo isso, você vai se polindo, vai se policiando. Você vai se adequando ao tempo de prova. Assim, uma dica é você pegar essas provas antigas e fazer no máximo até 1 hora e, se possível, fazer até mais, né? Redações extras aí de conteúdos que você acredita que pode cair de alguma forma e fazendo, entendeu? Outra dica também, pessoal, para fixar o conteúdo, você pode fazer redações. As pessoas não têm. É a melhor dica. As pessoas não têm essa consciência. Ah, não, mas vou demorar muito tempo, cara. Eu não tenho tempo para fazer redação daquele conteúdo. Mas o estudo é justamente isso. Você não está perdendo tempo, você está ganhando estudando para duas coisas: a matéria que você tem que estudar e redação. Exatamente. E é uma forma de você reexplicar o conteúdo. Por que você acha que o professor ele sabe tanto do assunto? Exatamente. Porque ele reexplicou várias vezes aquele conteúdo. Então, assim, se você reexplica aquele conteúdo de alguma forma, ou em redação, ou exercícios, ou, né, repetição de alguma forma, você está fixando. Então, assim, não é perda de tempo, entendeu? Não quero fazer uma redação de 30 linhas, desculpa, e, vou ficar... Cara, faz uma mini redação. Faz uma... Começa com 5, vai aumentando Exatamente. o número de linhas, até você ficar naquele limite que a banca te propõe. Exatamente. E aí você está também, além de você estar fixando o conteúdo, você está treinando ali a forma de como escrever, entendeu? Você se policia mais. Então você pode pegar um mapa mental, né? Aí você pegou o mapa mental. Cara, o que tem naquele mapa mental que você pode enxugar? Cara, faz um resumo do mapa mental, como redação, entendeu? Você não precisa fazer a redação só de tópico, entendeu? Você usa o tópico e faz a redação. Você está mexendo aí, de alguma forma, com o conteúdo. Quanto mais você mexe com o conteúdo,
mais você fixa. Outra dica também, pessoal, é vocês não pegarem provas muito antigas, né? Sempre peguem assuntos atuais, né? Se pegar redações de nível médio, você tenta entender por que foram escolhidos aqueles temas. Porque, às vezes, o assunto em alta tá aquele, então você tem que pegar os assuntos que estão em alta, entendeu? Não tenta, disparar em tudo, porque tem sempre um assunto ali em alta, por exemplo, política, economia, né? Esses são temas quentes, né? E, né, praticamente todos os cursinhos falam, mas, assim, você tenta conhecer mais a banca, entendeu? Tipo, o SESC, ele tem um padrãozinho ali que você pode rastrear isso de alguma forma, entendeu? E não fica só em dicas de concurso. Tenta você mesmo entender, porque às vezes o cursinho dá uma dica, né, extra aí fica naquela dica, sabe? E não sai mais, não tenta entender melhor a banca. Né? Exatamente. Isso foi um fator crucial que no meu concurso, por exemplo, eu procurei a mais, entendeu? Eu não fiquei naquela dica rasa lá. Exatamente. Outra dica, pessoal, é abusar de argumentos concretos, né? Argumentos com provas, né? Por exemplo, segundo o autor tal, ou então segundo a lei tal, cara, isso vai te dar mais autoridade, vai enriquecer seu texto, né? E, cara, realmente vai ser um fator que vai te diferenciar dos outros candidatos. Porque, às vezes, as pessoas esquecem disso. Simplesmente de citar aquela fonte. Ou então, ela até tem a ideia na cabeça, mas ela não lembra de onde que veio aquela informação. Então, assim, tente sempre argumentar. E tudo que você lê, você tenta sempre lembrar da fonte, né? Ou anotar as fontes, para você não esquecer. Isso vai mostrar para a banca que você é um candidato que está por dentro e é mais bem preparado que os outros. Já garante uns pontinhos aí. Outra coisa também, pessoal, a gente tem que parar com essa ideia de que a gente não deve escrever de certa forma na hora da redação. Por exemplo, é obrigatório escrever de letra cursiva? Não, você pode escrever com letra de forma, desde que você consiga distinguir as letras maiúsculas das letras minúsculas. Outra coisa também, gente, quando você não souber como escreve uma palavra, não fica assim, eu tenho quase certeza que essa palavra se escreve de tal forma. Você está perdendo seu tempo e corre o risco de escrever errado, o que vai tirar pontos também. Exatamente. Então, tenta achar um sinônimo para aquela palavra. Por exemplo, isso é o que tal assunto é assegurado na Constituição. Assegurado é com 2 S. Como é que escreve assegurado? Não, procura assegurado garantido. A Constituição garante isso. É uma forma de você falar a mesma coisa, mantendo a ideia de uma maneira sem você errar. Se você ainda não vier um sinônimo, por exemplo, né? Porque assim, o sinônimo vai deixar o texto um pouco mais limpo. Mas se ainda você tiver com dúvida, você pode reescrever a mesma frase com outras palavras, que aí você não vai precisar nem daquele sinônimo, né? Você consegue passar a mesma ideia, só que com outras palavras. E aproveitando o gancho, né? Tome cuidado, pessoal, com algumas palavras. Por exemplo, uma palavra que pega muito concurseiro, né? A utilização da palavra onde, né? Onde, aonde. E onde ele se remete a um lugar. Se você está com dúvida se é um lugar, não coloque. Porque, por exemplo, se você está falando de uma lei, você tem que falar em que, porque não é um lugar. Você está citando alguma coisa, né? A lei em que... Taranão. Então, a lei em que o artigo... né? Algum artigo citado. Então, você tem que utilizar o em que, não o onde. E, pessoal, agora o Érico vai contar pra gente como é que ele fez a técnica que ele usou para conseguir 90% da redação dele. Olha que coisa boa. Gente, foi bem legal, assim, porque foi uma técnica que funcionou e, assim, eu consegui aplicar em várias outras provas também e funcionou bem. É o seguinte, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar temas, né, atuais, né, como a gente já disse, mas tentar fazer temas quentes. Por exemplo, no meu caso era fiscalização de contratos, né? Que eu sou da TI e assim, tinha vários temas quentes, tinha gestão, tinha a questão de contagem de software, né? E
também tinha a parte da PMBOK, enfim, eu tive que fazer várias redações, porque esses eram os temas mais quentes. E assim, tente pegar os temas mais quentes da sua prova, entendeu? Pegue dica do cursinho, mas veja também o que as outras bancas estão cobrando, porque o CESP, por exemplo, eu acabei acertando, assim, vamos dizer assim, o tema, porque eu rastreei as outras bancas. As bancas estavam cobrando um tema que o CESP nunca tinha cobrado. Eu falei, pô, cara, 2000, né, acho que na época eu peguei uma prova, né, do ano que eu fiz a prova, e o CESP nunca tinha cobrado esse assunto. E aí o que eu fiz? Cara, isso é um tema quente. Não foi um tema quente de cursinho, não foi um tema quente assim que todo mundo estava esperando, mas foi o que caiu na prova. E aí eu acabei acertando. Mas assim, se você tem essa visão mais holística do ano que você está, por que está sendo mais quente hoje, né? O que está mais quente para a banca cobrar agora, entendeu? Então, assim, sempre fica atento aí, né? Elabore estratégias para poder, né, pegar esse feeling, né? Que vai te ajudar muito. E assim, outra coisa pegando esse, né, fazendo várias redações, né, treinando redação de fato, você vai pegar o feeling do tempo, né? Por exemplo, eu já estava conseguindo fazer redações com entre 30 a 40 minutos. E era, cara, fazendo... praticamente metade do tempo da prova. Exatamente. Pra redação, né? Pra redação, porque eu sempre estipulo 1 hora, né, de redação. Às vezes não sai tão... Pelo menos 1 hora tem que separar pra redação. Exatamente. Aí o que eu fazia? Eu treinava esses assuntos mais difíceis, mais complexos, né? Porque se você treina temas mais complexos, provavelmente se for mais tranquilo... você vai se dar bem. Exatamente. Então, assim, às vezes, no meu caso era uma prova de superior, podia ser muito técnico e ao mesmo tempo podia ser mais genérico, entendeu? Se fosse muito, assim, se você se apegar muito no genérico, na hora de você ir para a parte técnica, você pode se bananar, entendeu? E assim, uma técnica que é muito legal que eu fazia, né, que a gente até já falou, é ver logo a prova, né? E a partir do momento que você começar a prova, você já vai colocando em tópicos, né? Vai anotando. Na sua cabeça. Sim, sempre em tópicos, ideias, você vai puxando as ideias, né? E vai anotando isso aí, né? Não precisa nem estruturar ainda. E o bom de anotar é porque, assim, se você parar pra pensar, não, quando eu for escrever redação, eu anoto. Você pode perder aquela ideia que surgiu. Exatamente. Isso que aconteceu comigo, quando eu não anotava. Porque antes do método eu não fazia isso, né? Eu já, tipo assim, eu fazia de qualquer jeito. E o qualquer jeito que é o problema. Você tem que ter uma estratégia, né? Você tem que ter um método. E um método, se você, por exemplo, se você já sabe a matéria, cara, às vezes você tá ali matando as questões, e uma questão ou outra ali vai puxar o assunto. Puxou a ideia, puxou uma coisa, e aí você já anota aquilo, entendeu? E aí o que eu fazia? Por exemplo, tinha 4 questões, né? Eu pegava... Eu verificava se todos os tópicos tinham o mesmo peso. Por exemplo, o primeiro tópico tinha, sei lá, 3 pontos. O segundo tinha 3 pontos também. O terceiro 3 pontos e o último tinha, sei lá, 2 pontos, 1,5. Qual que eu vou dar prioridade? Que tem mais pontos. Exatamente. Só que as pessoas não entendem isso. Acham que, vou fazer o que eu sei. Vou fazer mais do que é mais fácil. Exatamente. Só que se tem um conteúdo que tem mais pontos, que você não sabe, tem tanta propriedade assim, você tem que, pelo menos, enfatizar ali nas linhas, entendeu? Você tem que falar que ele é importante. Porque se você só falar ali que, botou lá um conceitozinho lá que você tem mais ou menos, e não explicar melhor aquilo, vai parecer que você não tem propriedade sobre aquele tópico. E aí o que acontece? A banca vai lá e... É justamente isso que não pode acontecer. Você tem que mostrar que você sabe do que você está falando. Exatamente. Assim, e valorizar aí nas linhas, né? Porque assim, por exemplo, se eu tenho 4 tópicos aqui, eu tenho que dividir de acordo com os pesos. Se eu tive o tópico, o primeiro tópico, 3 pontos, o segundo 3, o terceiro 3 e o último 1,5, eu vou deixar proporcional as linhas, né? Dos 3 primeiros tópicos, e o último eu vou colocar menos, né? Vou deixar ele bem mais resumido, porque ele vale menos, né?
E é assim, o que eu fiz, né? Eu tive que sacrificar um pouco essa estrutura que é mais usual, né? Da questão da introdução, desenvolvimento e conclusão para dar mais ideias. Então, assim, é uma dica, né? É você colocar cada linha uma ideia. Então, assim, por exemplo, o primeiro tópico aí tem, sei lá, você já tem uma ideia de 10 linhas ou 10 ideias. E aí você vai elencar essas ideias em cada linha. Você não pode deixar uma linha sem conteúdo. Você tem que gerar o máximo de conteúdo em cada linha. Então, assim, você, por exemplo, você colocou um tópico em um parágrafo, né? Vamos supor que você deixou 5 linhas para esse tópico, né? Você vai elencar as linhas daquele tópico. Porque aí o que acontece? Quando você faz isso, você já planeja as linhas de cada tópico, você já vai se policiar para dar mais conteúdo para aquele tópico, entendeu? E também para tentar ficar no limite de 30 linhas, que é o máximo. Exatamente. Mas aí que tem o pulo do gato também. Que você... eu preciso fazer todas as linhas? Precisa, sabe por quê? Ah, não, mas eu não quero encher linguiça. Eu vou ficar enchendo linguiça e tal, não quero fazer isso. A banca vai me pegar, a banca vai achar que eu não sei de nada. Mas o que acontece, pessoal? Na hora do recurso, isso vai ser crucial. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiz, né, a redação com essa estratégia, né, das linhas, com os tópicos e sempre elencando uma ideia em cada linha, beleza? E aí o que eu fiz? Na hora de eu tirei, eu acho que foi 14 pontos, se eu não me engano, e eu entrei em recurso com um tópico lá específico que eu tinha perdido o ponto, né? Aí que aconteceu? Eu falei assim, cara, não deu para eu falar nessa ideia aqui, entendeu? Porque acabou as linhas, não tinha como explicar mais. Então, assim, você tem essa justificativa de falar que não teve mais linhas, entendeu? Para explicar aquele conteúdo, o que o cara o que o examinador vai achar? Ah, então ele não tinha domínio sobre tinha o domínio, assunto. só que não deu tempo de explicar, ele precisava de mais tempo, ou de mais linhas, né? E aí, o que acontece? O examinador, ele fica naquele, ele tinha ideia, né? Tinha conteúdo, porém, a prova não permitiu que ele explicasse aquilo de forma correta, entendeu? Então, assim, cara, isso aí é que eu fiz esse recurso e consegui. E aí eu consegui os 90% que eu queria. E fui lá pra frente, na pontuação, lá nas vagas, né? Isso foi um pulo do gato muito legal. E assim, eu aconselho todo mundo a fazer. Mas, é claro, tente seguir essa estrutura, né, básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, se a prova for muito mais técnica, O que acontece nos níveis que é o que mais superiores. acontece, né? Por exemplo, sei lá, uma lei específica, né? Às vezes uma lei específica ela tem muito conteúdo ali. Por exemplo, artigo 5º, você fazer uma redação do artigo 5º, tem muita coisa para você falar, entendeu? Então, assim, você tem que definir essas ideias, né? Colocar de uma forma que tenha conteúdo, gere valor, né? E assim, se você está vendo que não vai dar para colocar todo aquele conteúdo de forma certinha, introdução, desenvolvimento e conclusão, você tem que sacrificar um pouco a introdução e a conclusão. Por exemplo, você tem lá, a introdução ficou 4 linhas, você perdeu 4 linhas de introdução. Então tente resumir essa introdução em uma linha, ou então em 2, entendeu? Para você tentar gerar mais valor ainda no desenvolvimento. Ou seja, mas é importante sim ter tudo certinho e tal. Gente, mas o examinador, ele não quer que você seja professor de português. Ele quer que você saiba do assunto. A estrutura é importante, mas se você tiver que optar entre a estrutura e o conteúdo, fique com o conteúdo. Quando a gente fala para não encher linguiça, não é para você fazer um texto curto, é para você ser objetivo e claro nas suas ideias. Se você tem 30 linhas, faça o possível para usar as 30 linhas, mas tem que ficar enrolando. É isso que é encher linguiça, não é você escrever tudo que você tem para escrever. Encher linguiça é enrolar. Isso que você tem que evitar. Exatamente. Se você vai preencher aquela linha, ela tem que ter uma ideia, ela tem que gerar valor de alguma forma. Você não pode falar realmente isso pode estar fazendo com que... Entendeu? Ou fugir do tema, você está de novo. Aumentando demais a linha sem falar nada. Você tá enchendo linguiça de uma coisa que não tem ideia nenhuma. Então, assim, tente eliminar essas linhas que não tá
agregando nada, e tente gerar um valor de alguma coisa que você tem do conteúdo, ou coisas que podem elencar, que podem enriquecer, utilizando também a questão da autoridade, né? Usando citações. Você pode usar uma citação que você pode pegar como chave, né? E aí você começa a colocar conteúdo em cima daquela palavra, daquela argumentação chave, né? Uhum. E o importante é, se você for usar alguma argumentação, ela tem que estar relacionada com o que você está falando. Não adianta você colocar citação que não tem nada a ver com o seu tema. Está tudo contextualizado. Então, o examinador ele quer saber se você tem domínio daquele conteúdo. Faça o rascunho, coloque em tópicos as suas ideias. Por exemplo, tem lá os 3 tópicos lá que estão cobrando, já elenque todas as ideias de cada tópico, né? Se tiver 10, tente deixar o máximo possível, entre 10 a 15 ideias, entendeu? Parece ser muito, mas se você for exercitando isso, de acordo com o treino, né? Assim, exercitando bastante isso, você vai ver que você consegue extrair bastante coisa só com esse brainstorming aí de tópicos, né? Uma forma de brainstorming. E aí, de acordo com essas ideias, você vai colocar essas ideias em cada linha. Então, primeiro tópico, vamos lá, você tem 10 ideias, são 10 linhas falando sobre aquela ideia. Outra coisa, introdução, conclusão. Se der para colocar, coloque. Se não der, resuma o máximo possível para poder otimizar o desenvolvimento daqueles tópicos e daquelas ideias. Isso, gente, principalmente nas provas de nível superior, que são conteúdos mais técnicos. Quando é um tema mais geral, que são as de nível médio, tenta manter aquela estrutura igual, tipo, de introdução, conclusão e desenvolvimento. Você deixa assim, uns 10% da introdução, 10 a 15% para a conclusão e o resto desenvolvimento. Uma outra dica também é quanto às palavras estrangeiras, que às vezes a gente quer escrever e a gente não sabe como é que ela escreve. Como é que a gente escreve? Se a gente escreve, ela tenta escrever ela em itálico, que nem é quando você vai digitar. Se você coloca entre aspas. Pela norma culta do português, palavras estrangeiras a gente coloca entre aspas. E uma outra coisa, pessoal, será que eu devo colocar título na redação? Não, você só vai colocar título se a banca pedir formalmente, se a questão estiver lá. Coloque um título na sua redação, aí você coloca, tem que estar escrito isso. A mesma coisa vale para data e para assinar. E quando fala assim, assine, nunca vai ser com o seu nome, vai ser com o nome fictício que está lá na questão. Nunca coloque o seu nome nem nada que possa te identificar, porque isso vai fazer você ser desclassificado. O que fazer quando eu não sei nada do conteúdo? O que eu faço? Assim, gente, eu conheço pessoas que acabaram se dando bem nessa técnica que eu ensinei para vocês, só enchendo linguiça. Mas o que acontece? Cara, modo emergência, o cara não tem nada, né? Certo? Então, assim, é modo emergência, o ideal é você estar por dentro. Então, eu devo fazer as 30 linhas, eu só faço um parágrafo, deixo só 10 linhas. Cara, pra não faça... ficar feia, né? Vou fazer só pra dizer que fiz. Faça tudo, gente, faça tudo. Conheço de pessoas que não sabiam nada e acabaram passando por quem colocou lá, cara, encheu linguiça, falou sobre... Mas assim, falando com propriedade, colocando ideias conexas àquele conteúdo. Ela foi enrolando, mas ela tinha uma base antes pra não falar qualquer coisa, né? Uma coisa que tinha meio que a ver com o assunto. Exatamente. E, cara, assim, modo emergência. Em último caso. Também, gente, se atente sempre à questão gramatical, né? Porque por mais que seja pouco ponto, assim, Por mais que o ponto principal seja do conteúdo... um ponto te coloca na vaga ou não. Então, assim, fique atento também na questão gramatical. Não vai colocando de qualquer forma ali que, né, você achando que pode tá escrever chutando errado. Ali as palavras e tá errado, né? Ou então você tá concordando errado, verifique sempre o tempo verbal que você tá usando, né? Porque tenta isso aí... manter o mesmo tempo, não fica trocando. Isso, assim, por mais que você tenha conteúdo ali, assim, é um pontinho a mais ali que você pode perder. Que vai fazer a diferença, esse pontinho. Outra coisa também, gente, eu já vi casos que a pessoa fazia o pingo do i, ou então o ponto final, fazia um círculo ao invés de um ponto, de um pingo. Não façam isso. Ah, mas a pessoa gosta de escrever assim. Eu faço ponto de exclamação com a bolinha, aí eu ponho até uma carinha. Não, gente.
siga, como a gente falou no começo, siga a norma culta do português. Não é um círculo no i, é um pingo, é um ponto, só aquilo. Isso pode tirar ponto também. Fica atento. Sim, e também tentar deixar a letra mais legível E possível, né? começou a escrever de uma forma, tenta terminar dessa mesma forma. Não tenta, tipo, vou escrever bonitinho no começo, no final tô desesperado por causa do tempo. Escreve de qualquer jeito pra entregar. Ou então aumenta a fonte. Pra conseguir dar 30 linhas, né? Acontece. Não, a gente tenta manter o mesmo padrão. Outra coisa, Érico, se mesmo fazendo rascunho, me preparado, na hora eu escrever a palavra errada, como é que eu faço? É apenas um traço, pessoal. Passa um traço na palavra e continua a ideia. Tem gente que tenta fazer um desenho assim, ou então, sei lá, tipo, faz um traço esquisito. Gente, Risca tudo, né? Não, tente colocar, Beleza. tente deixar o texto limpo, né? O mais limpo possível, né? E, pô, sacanagem, eu quero essa pipoca aí. Todo mundo quer pipoca agora. Pô, agora na filmagem, no finalzinho da filmagem. Tá. É isso aí, pessoal. A gente Essas foram as nossas dicas, espero que vocês tenham gostado. a gente vai continuar aí dando vários conteúdos aí para vocês realmente conseguir a vaga que vocês tanto querem.